para estar fazendo a vontade do Senhor, e aleluias. E para você que está aqui nessa noite juntamente com todos nós nos acompanhando, eu quero convidar você a abrir as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, no capítulo 1, a partir do versículo 19 em diante, que a palavra do Senhor vai dizer bem assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Quem és tu? E ele disse: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Continuando no versículo 32, meus irmãos, que diz assim a palavra: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Bom, meus irmãos, nesse contexto que Deus colocou no meu coração essa noite, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, para a honra e glória do nome dele. Primeiramente, para falar de um profeta, do último profeta que pregou sobre a volta de Jesus Cristo, como relata a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, aqui nessa noite, primeiramente que Deus te chamou, primeiramente que Deus te escolheu para estar fazendo a vontade dele em cima dessa terra. Independentemente daquilo que você tenha atravessado ou talvez até mesmo sofrido, eu tenho certeza que Deus te chamou. Mas assim, talvez ao longo da sua vida, você talvez possa até duvidar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, daquilo que talvez Deus possa estar realizando através de ti. Mas eu quero te dizer, meu irmão, não temas, não duvide de você, não duvide que Deus é na sua vida. Porque assim como as pessoas, aqueles homens, aqueles fariseus daquela época, duvidaram talvez e até questionaram quem era João. O João Batista, aquele que estava batizando no Jordão, aquele que Jesus Cristo tinha enviado para fazer a obra dele ali naquele lugar. E assim como ele tinha sido enviado pelo próprio Filho, o Filho do Deus vivo, aquele que sim está à destra do Pai para pregar e assim consolar cada um de nós, ele tinha enviado a João. Só que muitas pessoas duvidavam. Assim, muitos escribas, fariseus, levitas, tanto é que foram enviados para ele pessoas para poder perguntar quem era ele. Por quê? Primeiro perguntaram a ele se ele era o Cristo, né? Mas ele mesmo já sabia que ele não era, mas ele estava ali simplesmente preparando o caminho. Depois foi perguntado a ele se ele era o Elias, porque Elias também era um profeta e era um homem usado por Deus para ir preparar o caminho. Ele era um profeta que era um instrumento nas mãos de Deus para poder fazer aquilo que Deus tinha enviado ele a fazer na terra. Tanto é que existe uma semelhança muito grande entre o profeta João Batista e o profeta Elias. Porque a palavra do Senhor vai falar que o profeta João Batista era aquele que pregava contra as coisas que não condiziam, as coisas que já estavam se levantando e não estavam fazendo a vontade do Senhor nessa terra. E assim como o profeta Elias foi também contra a forma de governo no seu tempo, foi contra vários deuses, deus de Baal. Ali em 1 Reis, capítulo 18, relata essa história, da história de Elias contra os profetas de Baal, que ali ele foi para restaurar o templo do Senhor Jesus Cristo. Aí o que eu te digo, meu irmão?
Assim como Elias profetizou naquele tempo contra os profetas de Baal, assim João Batista também profetizou contra os fariseus, contra aqueles homens que estavam ali corrompendo a população de Israel, que estavam ali fazendo aquilo que não condizia com a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai fazer que eles estavam fazendo comércio dentro das próprias igrejas, eles estavam corrompendo a população a se prostituírem, a fazer coisas que afastavam cada dia, cada vez mais a população de Israel, aquela nação distante do Senhor. Aí o que eu falo para vocês, meus irmãos, que às vezes a gente pode afastar do Senhor por causa de pessoas que o inimigo coloca no nosso caminho. Às vezes a gente pensa que talvez a gente possa ser falho, porque nós todos, claro, somos pecadores, mas sim, o inimigo ele usa de setas malignas para poder estar fazendo a vontade dele na nossa vida. E se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver orando, buscando ao Senhor, infelizmente ele acaba adentrando e afastando a gente do Senhor. Mas falando um pouco mais de João Batista, ele não estava como qualquer um. Ele estava para poder preparar o caminho. Assim como não somente eu, mas vários outros pregadores têm anunciado o caminho, anunciado o evangelho, para que talvez você aí do outro lado da tela, você que está me ouvindo nessa noite, possa ir por esse caminho também. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, em João 14, versículo 6. Então, meus irmãos, eu falo para você que ali João Batista estava preparando o caminho, estava batizando em águas. Por quê? Porque Deus tinha incumbido essa tarefa a ele. Porque dentro de todos os profetas, todos que existiram, o profeta João Batista era o que se incumbia com os profetas do Antigo Testamento, que ele relata, né? Só que o profeta João Batista tinha uma diferença particular. O que era, meu irmão e minha irmã? Era que ele batizava. Assim como Jesus Cristo iria estar batizando muitas pessoas, não somente com águas, mas sim também com Espírito Santo. Espírito Santo de fogo, aquele que convence todo ser humano para poder servir a Ele, para poder buscar a Ele. E eu digo para você, meus irmãos, para que vocês possam cada dia ter uma fé cada vez maior na presença daquele que enviou, aquele que deu o seu único filho, por amor de cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Porque Jesus Cristo mesmo veio para nos salvar, veio para nos perdoar de todos os nossos pecados, mas para isso, querendo ou não, a gente tem que servir a Ele. Para isso, querendo ou não, a gente tem que se prostrar diante dEle e reconhecer que Ele é o nosso único e eterno Salvador e Senhor de nossas vidas. E eu falo para você, meu irmão, João Batista estava ali, pregando a palavra, pregando a mensagem. João Batista era um homem capacitado, diferenciado, assim como tem muitos homens e mulheres hoje que estão aí se capacitando e a cada dia pregando a palavra do Senhor, onde quer que vá, que prega, que é para falar, eles estão ali dispostos. João Batista era um homem que poderia talvez exercer um poder de influência muito grande. Ele poderia ali muito bem temer o que? As leis, temer o que? Os reis daquela época, porque naquele tempo, sobre a vida dele, sobre o lugar que ele vivia, existia o rei Herodes, que assim, era um homem que era muito mau, era um homem que ali era muito devasso, que até tinha um conhecimento dentro da palavra, era um homem que sim, conhecia alguns mandamentos da Escritura, só que não cumpria todos eles. Era um homem que infelizmente não habitava, não agia em conformidade à palavra do Senhor. E assim, João Batista não tinha medo. Ele pregava a verdade, ele pregava a justiça e aquilo que Deus colocava no seu coração. Que era o quê? Que era a volta de um Jesus Cristo. Que era um Jesus Cristo que vinha para convencer os corações. Aquele que iria salvar, aquele que iria libertar. Porque o próprio João Batista fala na sua mensagem que ele não é o Cristo, mas sim adiante dele vinha um que não batizaria somente com águas, mas batizaria com fogo. E o que é esse fogo, meu irmão, na sua presença?
Tem muitas pessoas que às vezes pensam que pode ser qualquer fogo, né? Só que não é, meu irmão. Esse fogo espiritualmente a gente pode relatar como fogo do Espírito Santo. Porque em Atos capítulo 2 fala que ali foi enviado o Espírito Santo, o Espírito de línguas repartidas, que assim batizou todos aqueles que estavam dentro daquela sinagoga, dentro daquele cenáculo, para fazer aquilo que Deus, que Jesus Cristo tinha ordenado, que era para que ficasse dentro da casa do Pai dele até que visse o revestimento de poder vindo da parte do céu. Aí eu falo para vocês, meus irmãos, para que vocês a cada dia tenham uma convicção cada vez maior para a glorificação do Evangelho, para que as pessoas possam crer que vocês são verdadeiros instrumentos de Deus na terra, e vocês serão pessoas bem-aventuradas. Então, meu irmão, o que eu quero lhe dizer e falar para você? Que você é uma pessoa que Deus chamou, você é uma pessoa que Deus escolheu. Assim como o profeta João Batista não quis se vangloriar, talvez hoje você pode estar pregando a mensagem, viajando em várias cidades, pregando o Evangelho, meu irmão e minha irmã. Uma das coisas que às vezes eu olho na vida de muitos pregadores, não são poucos, mas muitos mesmo, pessoas que talvez só porque pensam que são grandemente usadas, pessoas que são verdadeiros instrumentos na mão de Deus, querendo ou não, o inimigo deixa ele sim se vangloriar, o inimigo coloca uma exaltação que ele sabe que não é dele, é de Deus, e muitos tropeçam, muitos pregadores, mas com João Batista foi diferente. Por que eu falo tanto de João Batista? Porque ele foi um homem que não foi educado dentro das melhores escolas, não. Talvez você possa não ter nenhum conhecimento, talvez você possa não ter nenhum segundo grau sequer, talvez você não possa nem ter ido em nenhuma escola, mas eu vim aqui falar para você, meu irmão e minha irmã, que você nasceu para ser um instrumento de Deus, você nasceu para ser um vaso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar para você que João Batista foi uma pessoa que ele não foi educado dentro das melhores escolas, não. João Batista foi educado dentro de um deserto, meu irmão. Assim como o profeta Elias foi um homem que cresceu no deserto também. Elias foi um homem cujo ouvia a voz de Deus, como João Batista também. E ali eles pregavam, anunciavam, sim, aquilo que Deus colocava nos seus corações. João Batista era um homem que não bebia bebida forte, como diz a palavra do Senhor. Era um homem que não passava navalha sobre sua cabeça. Era um homem que não se corrompia com as coisas mundanas que sim, era oferecido para ele no tempo, naquela época, meu irmão e minha irmã. E hoje talvez o mundo aí possa estar oferecendo várias coisas para você se corromper, para você se distanciar daquilo que Deus colocou no seu coração para você poder fazer. Eu não sei da rotina do seu dia a dia, eu não sei daquilo que você talvez possa estar passando, talvez você possa estar enfrentando um momento talvez de muita dificuldade, mas eu quero dizer para você, meu irmão, você é uma pessoa que Deus separou, que Deus escolheu para poder fazer a obra dele. Não pense talvez que você não é capaz, que você é um coitadinho, porque você não é. Porque se você fosse um coitadinho, primeiro, você não estava nem me ouvindo, você não estava nem dando crédito àquilo que eu estou te dizendo. Porque assim como diz a palavra do Senhor, que o profeta João Batista disse: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor. Assim é você também, meu irmão. Você pode ser essa voz que clama do deserto. Você pode ser essa voz para anunciar a mensagem do Senhor Jesus Cristo onde quer que você vá, onde quer que você passar. Você não precisa ser um verdadeiro missionário para pregar em vários estados, vários países, não. Você quer ser um missionário de verdade, meu irmão? Comece a pregar, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu lar, seja para pessoas que você talvez possa ver no seu dia a dia, para os seus vizinhos. Seja um verdadeiro missionário, por causa que a palavra do Senhor fala, né, que a gente verdadeiramente irá pregar, assim, o Evangelho até os confins da terra. Mas sim, o que necessariamente significa os confins da terra? Talvez você não possa ir nos quatro cantos deste mundo, talvez não, meu irmão. Mas eu duvido pouco, porque Deus é na sua vida.
E da mesma forma que Ele fez ou vai fazer na minha vida, meu irmão, Ele pode fazer na sua também. Porque assim como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, não há nada impossível para Deus, sim, debaixo de todas as promessas. E aqui nessa noite, como profeta do Evangelho, como pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar na sua vida, não somente bênçãos nem vitórias, mas que sim, você seja um verdadeiro anunciador do Evangelho, um pregador da palavra, para a glorificação do Evangelho. Então onde você passar, onde quer que você vá pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque eu profetizo que você irá sim aos confins da terra, você irá pregar a palavra onde quer que você for, você irá talvez em cidades, estados, países, até pelo mundo todo, eu não sei, porque o amanhã só pertence a Deus, mas eu tenho plena convicção que você pode ir, porque talvez você não esteja talvez sendo motivado por ninguém, mas você talvez não seja motivado por ninguém, mas eu acredito em você. Eu acredito que você possa sim ser um instrumento das mãos de Deus, assim como eu estou aqui nessa noite falando para você, pregando para você e falando que Jesus Cristo pode sim levar você ao lado do vento. Ele pode pegar nas suas mãos e levar aonde quer que você nem imagine possa estar um dia. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que assim como usou João Batista para convencer tantas pessoas, a palavra do Senhor fala que ele ia pelas vizinhanças, pregando a palavra, ele ia convencendo as pessoas ao arrebatamento. E talvez eu quero convidar você primeiro hoje a se arrepender do que você faz de errado, aquilo que você sabe que te afasta de Deus. Eu quero convidar você a se arrepender daquilo que talvez você possa pensar que até certo você está fazendo, mas o seu intelecto, o seu subconsciente está falando para você não é certo, é errado o que você faz. Então, meu irmão e minha irmã, se coloque na posição, porque eu tenho certeza que você se colocando na posição, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. Eu estou aqui nessa noite não é para minha honra nem glória, se eu estou aqui é para a glorificação do Evangelho, por causa que da onde que eu vim, da onde que eu saí, meu irmão e minha irmã, só Deus mesmo. Assim como você está aí, se você está aí hoje, meu irmão, é só pela graça de Deus, é só porque Deus te deu o ar para você respirar nessa noite, porque senão, meu irmão, como você estaria aí nessa noite me ouvindo? Como você estaria aí neste momento glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo? Você não estaria. Porque se você está, é porque Deus tem grandes coisas a ser realizadas na sua vida. Deus tem um projeto muito grande a ser feito na sua vida, porque eu acredito. Eu sei que Deus pode fazer muitas coisas para que você venha estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sim, Deus, a palavra do Senhor fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha obter a vida eterna. Assim como Jesus Cristo, sim, assim como João Batista pregou sobre Jesus Cristo, assim como João Batista batizou Jesus Cristo, nessa noite eu quero convidar você, para você se arrepender. Eu não estou aí perto de você não, mas nessa noite eu posso convencer você sim, a aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador de sua vida. Porque a palavra do Senhor fala que não há outro caminho senão além dele. Por causa que se não for por Jesus Cristo, não vai ser por lugar nenhum. Agora eu falo para você, meu irmão e minha irmã, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque Ele enquanto está perto. Porque quando vir a volta do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, as igrejas, ninguém que você possa procurar vai estar mais lá. Talvez você se arrependa tarde. Hoje você tem a oportunidade de estar se arrependendo para que a vontade do Senhor venha a ser feita na sua vida, para que a vontade do Senhor possa ser concluída. Então, meu irmão e minha irmã, se coloque na posição, procure uma igreja. Eu posso não estar perto de você,
Mas eu tenho certeza que perto de você tem pessoas que pregam a palavra, pessoas que levam o evangelho, pessoas que sim, se dedicam à obra de servir a Jesus Cristo. E eu falo para você, meu irmão e minha irmã, entre em comunhão, entre na posição, porque Jesus Cristo hoje te convida, se coloque na brecha. Talvez você está dentro da sua igreja faz muito tempo, mas está acomodado, não sabe mais o que é pregar a palavra, não sabe mais o que é visitar um irmão que está ferido, um irmão que está aflito, não sabe mais o que é evangelizar nas ruas. E você sabe que Deus te chamou para isso, você sabe, mas você esfriou a sua fé. Se lembre como foi no seu primeiro amor. Não seja como as igrejas assim lá que é descrita em Apocalipse, que sim esqueceram do primeiro amor. Ali a igreja de Éfeso, assim como várias igrejas que são relatadas. Não se esqueça do seu primeiro amor, porque você foi chamado, você foi uma pessoa que Deus separou para poder fazer a obra. E você está dentro da casa de Deus para fazer a vontade dEle. E você talvez, diante de situações, diante de lutas, diante de dificuldade, talvez você possa falar para mim até assim: ah, Deus, você fala assim porque você não sabe o que eu passo, não sabe o que eu vivo. Você não sabe, o meu marido me bate, o meu marido me impede de ir para a igreja, o meu filho está desviado, eu não sei mais o que eu faço, eu não tenho mais força porque as pessoas não acreditam naquilo que eu falo, as pessoas duvidam, as pessoas falam mal de mim dentro da igreja. Mas eu falo, meu irmão, para você, aqui nessa noite, que nem Jesus Cristo agradou a todos. Ele veio na terra com uma missão que foi entregar a vida dele por você. Então, se você tem buscado ao Senhor na casa dele, se você tem ido, se dedique, glorifique, ore mais, busque mais, jejue mais, porque o que Deus quer fazer na sua vida é para a honra e a glória do nome dele. Talvez você fique imaginando: eu tenho tantas promessas, mas por que essas promessas não têm realizado em minha vida? Por que hoje eu não sou mais convidado para pregar? Por que hoje eu não recebo mais convites para poder louvar em vários lugares, em várias cidades? Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez falta o compromisso de você diante de Deus. Falta você buscar um pouquinho mais. Porque Jesus Cristo fala para você: eis que estou à porta e bato. Se é que você tem ouvido, ouça a minha voz, que eu entrarei e cearei contigo. O que eu quero dizer sobre cear sobre a sua vida? Cear é compartilhar, cear é estar junto, é estar presente, porque eu tenho certeza, isso eu tenho plena convicção e falo sem medo de errar. Quando você der lugar, quando Deus começar a te usar, meu irmão, que Ele entrar na sua vida, você vai ver a diferença. Eu me recordo da história de Davi. Ali quando Davi foi buscar, sim, a Arca da Aliança, que ele passou sobre aquele lugar, que assim a carruagem balançou, e teve aquele homem que estava carregando a arca, que não era um levita, que só os levitas poderiam carregar aquela arca, e ele colocou as mãos, e ali, naquele momento, aquele homem perdeu a vida, e ali eles fizeram um sepultamento. E ali mesmo, Davi teve medo de levar a arca. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Por causa que ali eles temeu ao Senhor. E assim, às vezes você teme. Você tem medo, às vezes, de fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você talvez pense o que as pessoas vão pensar de você. Aí eu vou lá falar de Jesus, mas aquele irmão vai pensar mal de mim. Eu vou lá falar de Jesus, mas talvez eu não fale. Talvez eu não age de uma forma correta, eu não fale aquilo que Deus colocar no meu coração. Talvez você esteja com medo de fazer o que Deus tem mandado você fazer, meu irmão. E ali, Davi deixa a arca em qual casa? Deixa a arca na casa de Obed-edom, meu irmão. E ali aquela arca ficou 3 meses, meu irmão. E quando ele deixou a arca e ficou aquele 3 meses, a casa de Obed-edom era uma casa que não tinha brilho.
não tinha presença de Deus, não tinha nada, era uma casa que eu já fiz alguns estudos, alguns estudiosos falam que aquela casa era uma casa que não tinha brilho, uma casa que ficava na beirada de uma estrada, que não tinha ninguém que dava nada por aquela casa. Mas quando Davi deixou a arca ali houve diferença. Por quê, meu irmão? Por causa que ali, como a arca estava lá, Obed-edom, apesar de não ser um israelita, ele passou a adorar aquela arca, porque sabia do Deus que estava lá dentro, meu irmão e minha irmã. É forte o que eu vou te dizer. Deus, sim, está naquela arca. E talvez essa arca, meu irmão, esteja dentro de você. Sabe por quê? O que é essa arca hoje dentro de nós? É a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está aí dentro de você, fazendo sabe o que, meu irmão? Só esperando você buscar, só esperando você se colocar na posição, para que Ele venha te usar de uma forma gloriosa e faça de você o instrumento nas mãos do Senhor. Talvez te use para curar, para profetizar, para poder levar a mensagem a muitos locais que talvez você não imagine onde for. Mas isso se chama cear. Sim, porque quando Davi retornou para buscar aquela arca, ele viu a diferença que estava na casa de Obed-edom. Por quê, meu irmão? Por causa que ele tinha adorado a arca. E a arca está aí junto com você nessa noite. Convide Jesus Cristo. Convide Deus, convide o Espírito Santo a fazer morada dentro de você. Mas dê lugar. Não convide hoje, amanhã você esqueça que você convidou. Porque você verdadeiramente é um templo do Espírito Santo na terra. Não importa o que você tem feito, você é um templo do Espírito Santo que Deus chamou. Porque se Deus não tivesse te chamado, eu não estava pregando o Evangelho, a palavra do Senhor para você, meu irmão. Você é um instrumento de Deus. Você nasceu para fazer a diferença. Assim como a palavra do Senhor fala em Jeremias capítulo 1. Sim, que desde o ventre materno eu te conheci, e ali eu te consagrei por profeta entre as nações, meu irmão. Deus te consagra por profeta. Todos os dias Ele te dá a oportunidade para levar a mensagem em várias pessoas, a vários locais. Mas às vezes você tem medo, você se recua, você sim não quer fazer aquilo que Deus colocou você para fazer. E eu falo para você, eu te dou essa responsabilidade. Sim, eu falo para você o que Deus quer fazer através da sua vida. Ele quer fazer de você um novo vaso. Como assim está escrito em Jeremias capítulo 17, que diz que Ele quer fazer de você um novo vaso. Porque ali Ele moldava o vaso. Ali Ele moldava. E você é um vaso. E Deus quer te moldar. Então se você quer que Deus te molde, meu irmão e minha irmã, entre na posição. Entre, busque ao Senhor, porque eu tenho certeza que quando você buscar, eu não sei, você talvez possa não ser batizado com o Espírito Santo, mas assim como está escrito a palavra do Senhor aqui, a partir do versículo 32 ao 34, meu irmão, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Às vezes você pode até imaginar que isso possa ser difícil, mas eu falo, meu irmão, não é. Não é, sabe para quem, meu irmão? Para quem tem compromisso, para quem quer buscar a Deus, para quem quer ser verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus, para a glorificação do nome dEle. Então eu falo para você, meu irmão, se coloque na posição, porque eu tenho certeza, quando você se colocar, meu irmão, você irá, sim, desfrutar daquilo que Deus tem de melhor. Talvez hoje você faz a obra do seu jeito, da forma que você quer, meu irmão, mas se esqueça da forma que você faz. Mas sim, peça para Deus fazer do jeito dele na sua vida. Então, meu irmão, eu não estou aqui para falar de curso teológico, eu não estou aqui para falar, sim, de estudo, talvez que você possa até estar buscando. Não critico quem faz isso, meu irmão, mas a única coisa que você precisa ter para poder pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus Cristo, meu irmão, é um sonho e a presença dele. Porque João Batista não foi em nenhuma escola, João Batista não foi em nenhum lugar para poder aprender a ter letra. Ele só teve a presença de Deus. E quando ele falava, Deus assinava embaixo. E eu falo para você, meu irmão, seja um desses. Seja um João Batista na terra. Talvez essa palavra que eu estou falando para você possa até doer, meu irmão.
Mas eu falo para você, meu irmão, porque eu sei que futuramente, se você ouvir o que eu tô falando, se você ouvir o que Deus colocou no meu coração para poder dizer para você, eu vou poder contemplar um dos maiores pregadores ou pregadoras do evangelho aí, pregando pela terra. Por quê, meu irmão? E você vai chegar e falar bem assim: ah, Décio, aquele dia que você falou, aquele dia que você pregou, eu duvidava, eu não acreditava que eu pudesse ser, mas hoje eu estou aqui. E a minha vontade, o meu desejo é esse, de ver você ganhando almas, de pregando a palavra do Senhor, de louvando, de adorando, sim, ao único que é digno de toda honra, de toda glória. Então, meu irmão, eu quero convidar você nessa noite, talvez, se você não aceitou Jesus Cristo, talvez se você está afastado dos caminhos do Senhor, retorne, ou então aceite Ele como único e eterno Salvador de sua vida, porque eu tenho plena convicção que a partir do momento que você aceitar, Ele vai te dar forças. Eu vejo hoje em dia, sabe, muitas pessoas falarem por aí, que vai na hora que sentir, vai na hora que ele achar que for certo, sabe por quê? Por causa que talvez ele pense que não é a hora. Então, meu irmão, eu falo para você, a hora é agora, porque o amanhã a gente não sabe quem vai estar vivo, a gente não sabe quem vai estar, sim, podendo estar respirando, meu irmão. Eu falo, é hoje, é o momento, é agora. Se coloque na posição, aceite Jesus Cristo, porque amanhã você vai ver a diferença. Porque quando você abrir os braços para o Pai, sim, Ele vai abrir os braços para você e vai fazer de você um grande instrumento nessa terra. Amém? Quero agradecer aqui a oportunidade ao presbítero João Bosco, ao pastor Josimar e a todas as pessoas também que me acompanharam, que pôde me ouvir e que pôde estar assim, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. E assim, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver, tá? A senhora faz tudo. Não, pode, você vai dar o caminho, tá?